Sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e hoje eu quero partilhar contigo algumas dicas de como trabalhar o tema do luto, da morte, com as crianças. A única certeza que a gente tem na vida, desde que nasce, é que a gente vai morrer um dia. E eu não consigo compreender por que esse assunto ainda é tão tabu entre as pessoas. A morte é um processo natural que todo ser vivo vai ter que passar um dia. É um ciclo que começa no nascimento e vai até a morte. Claro que quando se trata de pessoas queridas, de pessoas próximas, exige uma questão de sentimento que a gente precisa lidar. E quanto antes a gente entender que isso faz parte dessa vida e que isso é importante ser falado com as crianças, melhor vai ser a aceitação de quando isso vier a acontecer. O primeiro contato com a morte que as meninas tiveram foi do primeiro coelhinho de estimação que elas tiveram. Ele vivia solto no pátio e uma manhã bem cedo, ainda escuro, o Everton estava atrasado para o trabalho, entrou no carro, ele estava embaixo do carro e acredito que quando ele ligou o carro, o coelhinho foi sair e ele de alguma forma passou por cima do coelho. Não esmagou nem nada, mas ele acabou se machucando e minutos depois veio a morrer. O Everton saiu arrasado para trabalhar e eu peguei o bichinho, trouxe para dentro de casa, fiquei ali acariciando ele, né, nos últimos momentos, porque eu sabia que ele não ia sobreviver, e deixei ele na sala. Quando as meninas acordaram, eu chamei elas até a sala, expliquei o que tinha acontecido e pedi que elas se despedissem do coelho. E mais do que isso, agradecessem a Deus pelo tempo que tiveram com ele. Fossem gratas pelos momentos que viveram com ele, pelo cuidado, pela alegria que ele nos trouxe. Que elas podiam ficar tristes, sim, mas também lembrar que elas viveram momentos felizes com ele. E assim tem sido. A cada bichinho de estimação que se vai, a gente faz esse rito de despedida, de agradecimento, e as meninas normalmente fazem um ritual lá junto do funeral com uma cartinha, com flores. Então, dessa forma foi a melhor maneira que eu achei de trabalhar esse processo de perda com elas. Porque eu, enquanto criança, ouvia que às vezes o meu gatinho, o meu cachorro tinha ido embora, tinha arrumado uma família, e eu fiquei com aquilo, com aquela esperança de que eles um dia iam voltar. E até hoje eu tô esperando. Enfim, pode ser que pareça duro tu dizer para a criança que acabou, morreu ali. Mas não precisa ser assim. Não precisa dizer que ali é o fim. Aí entra a parte da crença, né? Se você tem uma fé, é bem importante partilhar com ela como que a tua fé trabalha a questão da morte. Nós somos cristãos, eu acredito, né, que Jesus esteja, como ele mesmo prometeu, preparando uma morada para cada um de nós. E é dessa forma que eu expliquei quando a Bisa veio a falecer. A minha avó, elas eram pequenas ainda, mas quando a minha avó faleceu, para que elas entendessem a minha tristeza e que faz parte, e entender também por que a Bisa tinha ido embora, eu procurei explicar da seguinte forma. Eu contei para elas que Jesus, lá no céu, está construindo uma enorme de uma casa e que nessa casa tem um quarto especial para cada pessoa. E que quando esse quarto fica pronto, ele chama essa pessoa para vir morar junto com ele nessa casa, nesse quarto especial. Elas entendem que isso vai acontecer um dia comigo, com o pai, com os avós, com os primos e com elas mesmas. É importante estar ciente de que a morte ela é muito próxima da gente, para que a gente possa também dar valor a cada momento que a gente está vivo e ser grato a Deus por esses momentos. Então é bem importante, junto com a criança, identificar esses sentimentos que elas podem estar sentindo, passando, que pode ser de dor, de saudade, de tristeza, e isso se refere a qualquer perda, né?
Mas identificar que sentimento é esse já é um grande passo na aceitação, porque a pessoa que fica, ela segue vivendo e a gente precisa viver da melhor maneira possível. E para mim, a minha concepção daquilo que eu acredito, a melhor maneira, ainda que sofrendo, ainda que muito triste, seja seguir sendo grato pelo tempo que a gente teve com aquela pessoa. Eu mesmo muitas vezes me pego com muita saudade dos meus avós. E aí eu fico pensando, eu fui muito abençoada pelos avós que eu tive, então valeu Deus por me dar avós tão maravilhosos como eu tive. E não ficar com esse sentimento de revolta, de não aceitação. É complicado, mas identificar a emoção que a criança está sentindo é um grande passo. E eu, como amo a literatura, eu acredito que a literatura está aí como uma grande aliada, depois da nossa fé, para trabalhar esses sentimentos com as crianças. E eu quero mostrar agora alguns livros que eu tenho que podem ajudar nesse quesito de luto, de perda, de tristeza, e eu vou partilhar com vocês. Lembrando que no quesito literatura infantil existe uma infinidade de livros muito bons sobre esse assunto. Os que eu vou mostrar agora são os que eu tenho aqui em casa. E o primeiro deles é esse livro aqui, O Grande Livro das Emoções, da Mari Hoffman. É um livro da editora Paulinas. E ele vai trazer aqui um pouquinho sobre cada sentimento, né? Tristeza, bobice, interessado, alegria, porque através das imagens e do texto a criança consegue identificar o que ela está sentindo. Porque para nós adultos sabemos quando estamos ansiosos, depressivos, tristes, enfim, a gente consegue diferenciar, mas a criança não. Então a literatura, ela ajuda, e esse livrinho aqui, ele é muito bacana por isso, porque cada capítulo é um tipo de sentimento, daí vai ter as imagens aqui, deixa eu achar o triste para mostrar. Solitário, por exemplo, ó. Então vai ter o textinho, vai ter algumas imagens ali, falando sobre isso, sobre solidão, que às vezes a criança não sabe falar que ela está se sentindo dessa forma. A editora Paulus tem uma coleção incrível chamada Terapia Infantil. Ela reúne mais de 30 livros que falam sobre diversos assuntos relacionados a sentimentos. Eu tenho alguns livros dessa coleção e eu separei aqui os que eu tenho nessa temática de perda, de luto, de morte. Por exemplo, esse aqui, Quando Você Está Doente ou Internado. Cada livrinho traz um guia para pais e professores, explicando como abordar e trabalhar esse assunto. E depois todo ele traz imagens muito fofas e um textinho ali bem infantil, bem cheio de coragem, assim. Eu tenho esse aqui, Quando o Papai ou a Mamãe Morre, um livro para consolar crianças. Então aqui na frente vai ter uma orientação para os adultos, né, de como lidar com esse tema, e depois tem sobre orientações para a própria criança. Por exemplo, neste capítulo, se você estiver triste, tudo bem, né? De novo, reforçando a questão de reconhecer os sentimentos. Depois eu tenho esse, que é Quando Seus Avós Morrem, um guia infantil para o pesar. Então tem vários aqui atrás, tem o nome de todos os títulos. É uma coleção que vale muito a pena, não são muito caros esses livros. Acredito também que os livrinhos que aproximem a criança de Deus, da fé que você tem, também ajudam muito. Eu tenho um aqui, O que Acontece Quando Eu Falo com Deus. Então ele vai falar aqui sobre o poder da oração das crianças. Também bem ilustrado, com um texto sempre explicando como que é a oração, como que Deus se sente ouvindo a criança, né? E para quem é cristão, é importante também trabalhar a própria Bíblia, né? Eu tenho aqui algumas versões em casa da Bíblia infantil ilustrada, trabalhar a ressurreição de Jesus, lembrar que ele prometeu essa vida depois da morte. Então, as histórias bíblicas também precisam fazer parte desse cotidiano da criança para que ela vá entendendo esses sentimentos, vai entendendo tudo
que vai acontecer naturalmente na vida dela, como acontece na vida de todos. O próximo livro que eu quero mostrar, ele fala sobre a relação dos netos com o avô, com o vovô, o ovo e o vovô. Ele também é da editora Paulinas, ilustrado pelo André Neves, com a autoria da Simone Shapira. Enfim, vai contando tudo que as crianças fazem com esse vovô, que elas brincam e depois esse vovô deixa de existir, mas elas ficam com aquilo que o vovô ensinou a elas. É muito lindo esse livro, também fácil de encontrar e que todo mundo deveria ter. É um livro que eu adoro e eu acho que é um livro necessário também. E esse último livro, para mim, é o mais incrível deles. Ele é vencedor do prêmio Hans Christian Andersen, né? O autor é um alemão chamado Wolf Albrecht, não sei se é assim que fala, que vai falar um pouquinho sobre a morte também. O nome do livro é O Pato, a Morte e a Tulipa. Esse livro é lindo, é sensacional, as imagens chocam, só vendo a beleza que tem aqui. De uma forma tão singela, o autor conseguiu trazer essa conversa que a gente tem que ter com a morte diariamente, porque uma hora ela chega. E ele é um livro bem raro. Aqui da minha biblioteca pessoal, eu acho que é o único livro que eu não empresto, porque ele é muito difícil conseguir e os exemplares são muito caros, usados. Só para vocês terem uma noção, custa mais de R$400. Então, é um livro que não sai daqui de casa. Mas eu pretendo partilhar ele com vocês na quarta-feira, contando essa história para vocês, porque uma história, quando ela é boa, ela precisa ser partilhada. Bom, e recapitulando então, a maneira mais certa e que pelo menos para nós funcionou sobre luto, sobre morte, é sempre falar a verdade. É explicar esse processo de morte através da nossa fé. E é também ter a literatura aliada a nós. Eu mostrei só alguns livros com esse tema, mas existe uma infinidade de livros maravilhosos aí. E lembrem que a literatura, ela é muito necessária. Não limitem os filhos a receber apenas aqueles livrinhos de maletinhas. Procurem investir em bons livros, em boas histórias, porque elas ajudam a gente a entender o mundo e a nós mesmos. E uma coisa bem importante também é que os nossos filhos e as crianças que estão próximas a nós possam perceber também quando nós adultos estamos sentindo esses sentimentos de tristeza, de saudade, de incompreensão, para que ele possa se identificar, porque às vezes a gente não quer mostrar para os filhos que a gente está triste, não vai entender, não tô chorando por nada. É importante falar, eu tô chorando porque eu tô com saudade. Mostrar os nossos sentimentos para os filhos, para as crianças, nos humaniza, nos aproxima e faz com que eles consigam fazer relações também com os sentimentos que eles mesmos têm. Bom, então hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, dá um curtir e até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau! Lembra que tem história!